Amigos, um dos temas que muita gente comenta, discute, conversa, mas dificilmente a gente pega alguma ação concreta. A dificuldade que é trabalhar com os anos finais do Fundamental, o famoso Fundamental 2. É sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho agora. Né, Marida? Tem uma coisa muito interessante, né, Roberto, que o Fundamental 2 está no top da adolescência. Né? 8º ano. Começa daí, né? 8º ano, 9º ano. Então, pensa, um menino de 9º ano, numa sala de aula das 7 às 12h30, com 6 aulas, com matérias que nem sempre ele acha interessante, com aulas que nem sempre são interessantes. Depois a gente quer que ele fique quieto, que ele não tenha nenhuma disciplina. Então, são coisas que nós deveríamos refletir bastante, porque, a meu ver, quando o adolescente, não importa a idade, ele está interessado em alguma coisa, pode estar com sono, pode ser 12h30, pode ser 6 da manhã, ele realmente participa porque é alguma coisa que vem de interesse. Festa, por exemplo, ele festa, não tem problema de ir, né? Ele está sempre nas festas. Happy hour de sexta-feira, nada disso está cansado. Na verdade, nesse ponto, eu acho que você já começou focando no ponto primordial. É a questão da adolescência e como tratar a adolescência. Principalmente para essa escola antiga que a gente tem, que cuida muito pouco de pensar no aluno. A gente está muito aquele batido ainda de como é que funcionam as coisas. Funciona com uma aulinha aqui, 50 minutos, o professor lá na frente e os alunos aqui prestando atenção. Desliga celular, etc, etc, etc. É um pouco aí que você estava entrando. Mas também, eu não acho que todo mundo ainda tem essa preocupação, sabe, Roberto? Eu acho que algumas escolas já têm uma visão diferente de querer modificar um pouco isso. Né? Sim, professores mais preparados, professores que são mais próximos dos adolescentes, e mais próximo não quer dizer ser meu amiguinho, nada disso. Mas tem uma relação bem estabelecida com esses adolescentes. Sim. Inclusive na relação de confiança. Ele não deixa de ser exigente, ele não deixa de cobrar as coisas que tem que cobrar, ele não deixa de dar a sua aula, mas ele estabelece uma relação de proximidade com os seus alunos que ajuda muito. Depende da escola. As escolas nas quais eu trabalhei e trabalho, elas têm uma proposta, inclusive, de atividades extra-sala, que ajudam muito. Saídas culturais, às vezes uma saída de lazer, e os professores também acompanham. De certa forma aí, Marilda, interrompendo, mas porque me fez lembrar, eu acho muito interessante, isso tem muito a ver com um programa que a gente já discutiu há algum tempo atrás, alguns programas que a gente já discutiu, que é Planejamento Pedagógico, PPP, que é BNCC, a Base Nacional. Quer dizer, a escola que de fato está trabalhando com educação, a primeira coisa que ela faz é ter um bom documento orientador. Onde eu vou? O que eu vou fazer? Por aí, não é isso? Sabe uma outra coisa interessante? Concordo com você, Roberto, o documento orientador é básico. Mas, além disso, esse documento orientador, ele tem que ser trabalhado com a equipe. Sim, não é sim. A matéria estanque, português, matemática, história, geografia. Mas são até para não ficar na gaveta. Exatamente. Que toda a equipe docente se envolve. Vou te dar um exemplo. O 9º ano deste ano, eu achei muito interessante o que eles estão fazendo. Eles estão aprendendo a montar um TCC, que é um trauma esse negócio para todo mundo. Né? Já no 9º ano? Já no 9º ano. Bastante interessante. Eu, a priori, fui contra, porque a experiência que nós tivemos dessa atividade no ensino médio não deu certo, porque aí não se montou o TCC, se perdeu muita aula, enfim. Então, eles mudaram. Passou para o 9º ano, só que, começando pela professora de língua portuguesa até o professor de história, cada um tem a sua parte nesse TCC, mas eles estão trabalhando passo a passo. Então, o produto final, que é um TCC, não vai ser aquele TCC no final de curso, mas quando eles entrarem no ensino médio, eles já têm os passos do TCC. Perfeito. E você não tem noção de como tem dado certo isso. Nesse sentido, o envolvimento que você causa nos alunos, não é isso? É bastante interessante. Então, são meios que a gente vai buscando, e a equipe docente vai buscando também, de fazer com que o aluno seja protagonista do seu estudo.
Isso é uma matéria, isso é trabalhado na língua portuguesa, em algumas outras envolventes, mas não é a única coisa, né? É um Sim, plus. sim. E tem dado muito certo, sabe, Roberto? Porque aquela caminhada de ir e voltar, o professor corrigir, Perfeito. bastante interessante. Não está totalmente perfeito, ainda tem seus erros, às vezes tem a mão de gato que quer fazer tudo antes, né? Não tem essa paciência histórica de dar tempo ao tempo. Mas é um projeto que achei que valeu a pena. Pois é. E vai um pouco de encontro com o que a gente falava, né? Primeiro, deixa eu retomar um pouco a ideia inicial aqui. Nós estamos falando dos anos finais do fundamental, até por conta de uma matéria que vai aparecer aí para vocês, que foi publicada no Porvir, que era Propostas para os anos finais do ensino fundamental, falando de uma reunião que aconteceu em Brasília, MEC e Unicef, reunindo especialistas, gestores e adolescentes, quer dizer, eles participaram disso, para dizer o que estava errado, mas mais do que isso, o como devia ser. Interessante a quantidade de coisa que eles viram, né? Então, eles viram como chegar, quer dizer, como é que é a passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Como sair, como é a passagem do Fundamental 2 para o ensino médio. Como é no meio, o currículo diz respeito a eles ou não. O professor está preparado ou não. A aula é aquela aula chata que você falou no começo ou não. Então, no fundo, eu vou resumir o seguinte. A própria matéria, que quem quiser vale a pena ver, a própria matéria para mim está dizendo o seguinte. Está interessado em algo diferente no ensino fundamental 2? Algo mais produtivo? Algo que agrade mais ao adolescente? Primeira coisa, vamos começar a rever tudo isso que está aí? Não é um pouco Isso, por aí? eu acho que sim. E mais do que o conteúdo, Roberto, é rever a forma. Porque não adianta a gente querer que o aluno fique das 7 ao meio-dia sentado, tal, só como ouvinte, porque isso não existe mais. Sim, A verdade. própria sociedade hoje mudou de tal forma que é quase desumano fazer com que uma criatura de 12, 13, 14 anos se coloque nessa situação. Por outro lado, eu particularmente também não concordo com esse negócio de aula show, aula não sei das quantas, tal. Não é, tem que ter um bom senso. Claro. Eu acho a participação do aluno, fazer o aluno ser o protagonista, que ele se envolva, que ele seja pesquisador, que ele chegue às suas conclusões, é uma coisa. Uhum. A outra coisa é uma aula show que pode ser que para um cursinho funcione, uma pessoa regular não funciona. Não, porque cá entre nós, aula show, na verdade, é dar a mesma aula, só que com um cara lá na frente que fica fazendo gracinha. Exatamente. Não tem sentido Não. tanto quanto a aula eu não sou, chata não que a gente sou conhece. Mesmo, Roberto, eu não sou a favor disso. Eu acho que você tem que usar meios para os fins. Agora, quando os meios são apenas recursos que depois não chegam a nada e que você não conclua nada e que o aluno, no final das contas, não consegue fazer a síntese daquilo, para mim não tem valor. Eu prefiro ter um professor que faça um trabalho de TCC, como que eu falei para você, ou que faça um trabalho de pesquisa, na própria internet, nos próprios meios de comunicação, nas próprias redes sociais, que o aluno se sente envolvido, mas que ele depois saiba aquilo que ele pesquisou, que ele entendeu, ele concluiu, ele sabe qual é o conteúdo e sabe depois reproduzir. Se ele não souber reproduzir, aprender a aprender. Isso, aprender a aprender. A gente já falou várias vezes disso, aliás, todo mundo fala, exatamente. Mas na prática está acontecendo muito pouco. Muito pouco mesmo. Agora, existe um grupo de professores. O Fundamental 2, minha gente, é uma época complicada. A gente acha que não, mas é. Porque passa do Fundo 1 para o Fundo 2 já é um trauma, das mães. Mais das mães do que das crianças. Né? Porque elas acham que é um bicho de 7 cabeças e não é. Do Fundo 2 para o ensino médio tem que ter um outro rito de passagem. E a gente tem essa preocupação. Tanto é que, nesse período, muitas vezes, professores do ensino médio são convidados a participar de alguma aula do Fundo 2. Sim. Justamente por isso. Para eles entenderem que o contexto é outro, a responsabilidade aumenta, o conteúdo aumenta também, sim, o número de matérias também aumenta, tem um dia integral, isso na minha realidade, né? Sim. Mas tudo é possível desde que é equilibrado. E o estudo em casa. Isso a gente fala desde o infantil até o terceiro do ensino médio. É uma tecla que a gente tem batido bastante. Se você pega todas as escolas de primeiro mundo, eu tenho um pouco buscado essas questões, até por conta de internacionalização e tudo mais,
Todos eles falam muito da questão do estudo em casa. Verdade. E nós erramos nisso, tiramos. Lembra daquela época? Sim, Bom, sim. como sempre, o Brasil correndo atrás do prejuízo. Né? Mas eu acho importante retomar essa questão da sistematização. Por mais, não pode ficar só na aula. Tem que ser, devem ser aulas boas, mas tem que ter um tempo de assimilação. Acho que a palavra é essa. Né? Beleza. Veja, se é para resumir, o meu resumo é o seguinte. Você tem o Fundamental 2 na sua escola? Você trabalha com anos finais do ensino fundamental? Temos que rever tudo, relembrando que os alunos são adolescentes e a escola de hoje deve ser outra. É fácil? Não. Tem fórmula pronta, receita de bolo? Não. Mas se você não começar, você está perdendo tempo. É por aí, Marilda? Eu acho que é por aí, só que tem que ter o seguinte cuidado. Não vamos partir nem de um extremo para outro. As mudanças, elas devem ser gradativas e sistemáticas. Não adianta no dia segunda-feira chegar na sua escola, bom, agora eu vou mudar tudo, que não vai adiantar é nada. Só vai dar confusão. Perfeito. É passo a passo. Perfeito. Enquanto nós não entendermos isso, que depois que você deu o primeiro passo, você sistematizou, fixou, vai para o segundo, muda a tua aula, faz o aluno ser protagonista. Isso não quer dizer que você não vai ser exigente, que você não vai cobrar tarefa de casa, que você não vai dar avaliação, nada disso. Mas são passos que vão mudando até a mentalidade do próprio aluno do ensino fundamental 2. Falamos? Sim. Até a próxima.